O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região completa 70 anos em 2024. Esse tempo transcorrido foi marcado por histórias que transformaram o sindicato em referência nacional e internacional como instrumento de lutas e de conquistas, de união e organização, de defesa e mobilização da categoria para garantir condições dignas de vida e de trabalho. Os primeiros tempos eram os anos do sindicalismo pelego, que coincidiram com o período sombrio da ditadura militar no Brasil. A categoria rompeu com a submissão aos interesses patronais em 1986 e iniciou uma transição que, 3 anos depois, veio inaugurar um novo modo de atuação sindical. Nós estávamos saindo naquela época, saindo do final da ditadura, o movimento sindical era todo aniquilado e começou a retomada na região do ABC, inclusive o presidente Lula na época como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e isso foi se espalhando para o estado inteiro, para o país inteiro. Foi quando nós entramos aqui em Sorocaba, primeiro sindicato aqui em Sorocaba que foi retomado pelos trabalhadores com a CUT foi os metalúrgicos, depois os três, nós fomos o terceiro sindicato naquela época lá a ser reassumido pelos trabalhadores com o apoio da Central Única dos Trabalhadores. A gente já sabia que não ia ser fácil, todo mundo tinha noção de que não seria fácil fazer uma luta, porque nós tínhamos acabado de sair de um regime militar, né, do tempo da ditadura, então a repressão do Estado era, vamos dizer assim, já era padrão, né? Então, qualquer órgão da segurança pública tratava qualquer movimento social ou sindical na forma da repressão mesmo, considerando a legalidade. Depois a Constituição de 88 regularizou muito a questão do direito de greve, tudo isso, mas mesmo assim ainda tinha aquela herança. O ano de 1986 entrou para a história do sindicalismo em Sorocaba, marcado pela truculência patronal e do poder público, por meio de uma brutal repressão policial contra trabalhadores e trabalhadoras que reivindicavam melhores remunerações e condições de trabalho. Repressão esta que se estenderia para o início da década seguinte. Nós tivemos greves violentíssimas em Sorocaba. Você está falando é verdade, nós tivemos a rota. Se puxar a história de 86, 88, a rota veio para Sorocaba para combater a nossa greve. Nunca se viu uma repressão tão forte daquele jeito. Foi o início do movimento aqui na área de transporte, né? Todas as polícias ameaçando o trabalhador, o prefeito da cidade, presidente da URBS, junto com a polícia na cidade, correndo atrás de trabalhador para prender. O período entre o fim da década de 1980 e início da década de 90 registrou novos enfrentamentos. A paralisação de 25 dias dos trabalhadores dos transportes de Sorocaba, entre junho e julho de 2017, entrou para a história como a maior greve dos transportes no Brasil, com vitória da categoria. Os próprios trabalhadores pararam, mas aí foi polícia, guarda municipal, né, esse esquema todo, e aí a diretoria do sindicato fazia rodízio para apoiar os trabalhadores, e foram 25 dias assim. A cada investida repressiva, os trabalhadores respondiam com mais união e mobilização. Novas táticas de organização foram adotadas para a categoria garantir resultados positivos. Não tem por que ter confronto com a segurança pública. Todos eles também, no nosso entendimento, também são alvo, né, de exploração. Então a gente achou uma estratégia de vamos fazer greves ou mobilizações inteligentes. E aí começamos a criar mecanismos, né, de não ter enfrentamento. A responsabilidade de um dirigente sindical, de um líder sindical, ela é muito grande, porque tem que saber a hora de parar. Ele não pode atuar pela emoção, tem que atuar pela razão, né, pela a estratégia que foi adotada. Não podemos atuar pela emoção, porque a emoção nos convida, né, a errar o tempo todo. A mobilização e a conscientização da categoria foram e são essenciais para manter a força do sindicato. Nós temos um trabalho constante, que a gente chama de trabalho de base. Nós estamos constantemente nos terminais, na porta das empresas, nas garagens, no setor de carga, que é o pessoal de caminhão, sempre conversando com eles. E a gente faz assembleias regulares, para sentar, conversar, discutir, mostrar a situação, mostrar para eles que para manter
tudo isso que nós temos hoje depende da união deles. Como fruto da união, de boas estratégias e da combatividade, as conquistas vieram, uma após a outra. Cesta básica, participação nos lucros e resultados, planos de saúde e odontológico, redução da jornada de trabalho e assistência jurídica são alguns dos benefícios assegurados. E nesse ritmo de vitórias, os rodoviários de Sorocaba também conquistaram o maior salário entre os trabalhadores dos transportes do Brasil, superando até mesmo os das capitais. As coisas não começaram ontem, foi através de muito tempo de luta que a gente chegou e tem esse respeito da categoria, esse respeito nacional e também internacional pelos avanços que nós tivemos até hoje, né? Inclusive no quesito de melhores conquistas, melhores reajustes salariais, melhores benefícios para a categoria. Faz 23 anos que eu faço parte dessa direção e em todos os anos da campanha salarial nós não deixamos de ter um ganho real. Essa categoria é diferenciada no movimento sindical. Ela é diferenciada em união, em mobilização, em organização. Nas campanhas salariais, muitas capitais esperam as definições aqui de Sorocaba. O sindicato é patrimônio do trabalhador e da trabalhadora, e como tal, tem que ser bem administrado. Ao mesmo tempo em que liderava a luta sindical, a diretoria, com muito esforço, ampliou esse patrimônio. A sede modesta no centro da cidade foi demolida e deu lugar a um prédio de 2 pavimentos, que foi ampliado, ganhando, em obras sucessivas, o 3º e o 4º andares e um salão de assembleias. Esses investimentos foram fundamentais para o futuro da entidade, já que sua diretoria, prevendo possíveis perseguições e perdas financeiras, investiu grande parte do dinheiro dos associados em bens imóveis, constituindo um patrimônio que garantiu sua permanência. Preocupado já como o sindicato ia sobreviver só com as mensalidades e o que poderia vir de alguns governos, a gente começou a investir no hotel, onde nós compramos um hotel, e o hotel era para quê? Para ter renda, para nós investir na luta do sindicato. Além da sede aqui, nós temos uma subsede, que é subsede própria também na cidade de Itapeva. Temos subsede que é alocada em Itapetininga e São Roque. Nós temos um pesqueiro, Brigadeiro Tobias, um clube de campo também, Brigadeiro Tobias. Temos um barracão onde a gente guarda os ônibus, aliás, o ônibus e os caminhões do sindicato, aqui no bairro Barcelona. E também temos a colônia de férias na Ilha Comprida. E além de tudo que os trabalhadores, muito até nos elogia, a bola da vez que é a farmácia, onde essa farmácia ela é vendida os medicamentos a preço de custo para todos os nossos associados e para algumas pessoas também, outros sindicatos que são filiados para poder estar comprando na farmácia com essas condições. Além da Farmacim, Farmácia do Trabalhador do Transporte, com remédios a preço de custo para a categoria, foi criado o Instituto de Gestão Social e Cidadania, com a estrutura de um espaço cultural para abrigar cursos e atividades culturais, esportivas e sociais. E chegou um momento que nós começamos a entender o seguinte: não é só conquistar acordos coletivos, não é o suficiente. Precisamos também de estruturar as questões físicas do sindicato, por exemplo, melhorar a sede do sindicato, e criamos um instituto para dar formação, qualificação. Tem que dar lazer, então temos no espaço cultural, lá tem lazer, tem vários tipos de esporte, formação, né, línguas espanhol, inglês e português para concurso, nós temos teatro, então uma série de coisas, artes marciais para vários segmentos da sociedade, por exemplo, temos teatro, artes marciais para pessoas surdas, para pessoas deficientes, para cadeirante. Mas como artes marciais? Tem, nós temos tudo. E agora estamos abrindo o curso para as pessoas que carentes, que precisam. Então, nosso sindicato, além de é um sindicato cidadão, é um sindicato social. Em paralelo às lutas trabalhistas, a categoria se fez representar na política. Todas as categorias deveriam, ou pelo menos as grandes categorias, ter seu representante. E eu falo isso, inclusive, eu sou convidado para falar bastante no outro sindicato de transporte do Estado para mostrar
a importância que é ter alguém no parlamento. Além da gente discutir as políticas públicas, capacidade, a gente tem esse papel fundamental de ser esse elo entre os trabalhadores em transporte, a direção do sindicato junto ao poder público. De forma aguerrida, a categoria marcou presença nos embates em defesa da ex-presidente Dilma Rousseff na tentativa de combater a trama golpista que a tirou do cargo em 2016. E se empenhou em todas as mobilizações em defesa do presidente Lula, desde a sua prisão arbitrária até a campanha Lula Livre e a vitória épica nas eleições de 2022. Porque o que transforma a sociedade de uma forma mais ampla seria a questão da política. Então você tem que estar num partido político, né, que tem característica de representação dos trabalhadores. Nós somos a maioria aqui, ou todos nós somos filiados ao Partido dos Trabalhadores, que é o instrumento na qual você pode se envolver na política, se candidatar ou apoiar alguém para poder ajudar a transformação na sociedade como um todo. Porque a gente sempre teve uma linha aqui nesse sindicato que dizia o seguinte: a luta faz a lei, que era a gente procurar, através da nossa luta, da nossa união, a gente formular políticas onde que assegurasse os direitos da gente, né, dos trabalhadores, da categoria. Esse sindicato aqui, ele participou de todas as lutas políticas desde 1986. A partir dessa evolução natural, o sindicato encontrou oportunidade de estender sua atuação para novas pautas de ações de cidadania. Essas pautas incluem as lutas das mulheres por igualdade e contra todo tipo de violência. As bandeiras da comunidade LGBTQIA+, também são compartilhadas nesses novos tempos. Na verdade, nós temos uma representação, né, internacional de mulheres. E a gente trabalha focada nisso, né, em igualar a quantidade de mulheres e homens no trabalho. 50% ainda a gente não chegou, mas uns 40% ali tá nesse número. E como a gente tem essa representação internacional, essas outras entidades, né, que a gente também representa fora, é muito focado nisso, né, nesse tipo de trabalho. De representação feminina, contratação feminina. Com o incentivo do sindicato, a participação das mulheres na categoria é crescente. Meu pai ele trabalhava com caminhão quando eu era criança, né? Então eu tinha esse desejo de trabalhar com um carro grande. Eu sempre, né? E ele pegava a rodovia e eu sempre tive essa vontade, né? E quando eu trabalhava com transporte escolar, eu já queria enviar currículo para as empresas de ônibus. Mas infelizmente na época minhas crianças eram pequenas ainda e eu não tive essa oportunidade de estar fazendo isso. Então quando a empresa do ônibus transporte urbano me chamou, para mim foi assim algo que caiu do céu, um presente que caiu do céu. O sindicato cresceu e se expandiu a tal ponto que estabeleceu vínculos estratégicos com órgãos nacionais e internacionais do movimento sindical. A partir do momento que nós, de Sorocaba, que com esse sindicato fizemos um bom trabalho, nós já fomos cotados e indicados para representar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística em todo o Brasil, onde representamos todos os modais de transporte, a qual eu sou presidente há 3 mandatos. Depois disso, surgiu novos convites, participar de uma instituição que é a ITF, uma Federação Internacional de Trabalhadores em Transporte, que está hoje em mais de 160 países. Aí eu fui indicado e fui eleito lá vice-presidente mundial da seção de transporte rodoviário. Lá eu vou indo para o 2º mandato agora. A FUTAC, uma outra federação internacional que abrange a América Latina e o Caribe, que é trabalhadores em transporte, portos, comunicação e pesca, também sou vice-presidente. Nada cai do céu, tudo a gente tem que ir atrás. Essa categoria foi atrás, lutou, conquistou, obteve vitórias e hoje é a referência que é no movimento sindical nacional e internacional. Para celebrar os 70 anos, e mais especialmente as conquistas das últimas 4 décadas, o Sindicato dos Rodoviários registra no livro Linha de Frente,
A épica história dos trabalhadores dos transportes do Sorocaba e região, fortes e preparados. Sua trajetória na vanguarda dos movimentos populares e progressistas, em defesa da classe trabalhadora, dos direitos civis e da democracia. Esse livro é um documento histórico, ele é como um memorial da categoria, no sentido de contar de forma sedutora, do ponto de vista da leitura, um conjunto de histórias que traçam um painel de como a categoria começou e como chegou até aqui. E esta história se renova todo dia, a cada instante. Toda vez que um trabalhador ou trabalhadora dos transportes assume o volante e pisa no acelerador para começar mais uma jornada de trabalho, ou leva a família para descansar na colônia de férias, ou levanta a mão em uma assembleia para votar. É muito importante você estar do lado deles, porquanto sem eles você não tem um retorno, você não tem um amparo. O sindicato não é nada sem os trabalhadores não são nada sem o sindicato.